inicialmente o evento, convidamos os nossos anfitriões para subir juntos ao palco. Presidente do Sistema Sincopeças, Assopeças, Assomotos e presidente do Sincopeças Brasil, senhor Ranieri Leitão. E representando o SEBRAE, o senhor Rogério Moraes. Boa tarde a todos e a todas. Tá fraco, tá danado. Boa tarde, gente. Melhorou. Em nome de todos os diretores do Sistema Sincopeças, Assopeças e Assomotos, em nome também de toda a nossa equipe de trabalho do SSA, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês no 7º Seminário Automotivo do Nordeste. Meus amigos, meu povo querido, esse povo acreditou no nosso trabalho. Esses companheiros pensaram junto conosco em trazer o melhor da informação para o nosso povo. Então eu pediria a vocês uma calorosa salva de palmas. Pediu aqui a palavra do Rogério, representando o SEBRAE. O SEBRAE que tem apostado no setor automotivo do Ceará como ninguém. Que eu gostaria, viu Zé, que esse trabalho que é feito aqui do Ceará, que fosse feito no Brasil todo. Então Zé, você como braço direito do Sincopeças Brasil, eu queria que nós dois juntos fizéssemos essa empreitada. Levássemos essa parceria, esses convênios para o Brasil todo, que nós possamos crescer através do apoio de entidades sérias como é o SEBRAE. Ok, Zé? Rogério. Obrigado. Boa tarde a todos. Aproveitar as nominadas e os cumprimentos do Ranieri e, através do Ranieri, saudar a todos que foram muito bem indicados aqui. Sendo bem objetivo e bem rápido, eu acho interessante ressaltar um aspecto que acontece no nosso estado. Nós aqui trabalhamos muito com redes, no aspecto do associativismo. E muitas vezes, quando nós olhamos proporcionalmente esse auditório, achamos que são poucas pessoas, poucas empresas aqui representadas, mas muito pelo contrário. Algumas pessoas aqui, formadoras de opinião, representam e são presidentes de redes associativas no segmento automotivo. E esse é um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho que potencializa resultados. E esse trabalho ele tem sido muito fortalecido pelo sistema Sincopeças da Assopeças, através de você, Ranieri. Isso nós temos certeza. E o SEBRAE, quando apoia uma iniciativa desse porte, sabe o resultado que isso advém para as micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas nesse segmento estão muito fortemente conectadas com as grandes e médias empresas. E essa conexão ela é feita de forma saudável e produtiva, através das redes de negócio. E quando a proposta desse seminário apontava para a conexão de ideias, no momento em que nós nos encontramos, foi possível visualizar que é exatamente essa oportunidade que nós precisamos para repensar as nossas estratégias dentro de um novo modelo, dentro de um ambiente que aponta ser diferente. E nessa perspectiva, esse espaço que foi criado, que está sendo apoiado por esses patrocinadores e apoiadores, é da maior valia para o segmento do nosso estado. E aqui ficam os meus votos que nós tenhamos hoje uma tarde e um começo de noite muito produtiva e que nós possamos realmente sair daqui com nossas mentes mais aclaradas para que nós possamos, dentro das nossas redes, dentro das nossas empresas, repensar esse novo momento para que nós possamos ser realmente ativos no processo de crescimento e desenvolvimento do nosso país. Obrigado, gente. Com vocês, Deltan Dallagnol.
começar agradecendo também a tantos de vocês que têm apoiado a Operação Lava Jato. Uma ilustração desse apoio é o fato de que há algum tempo eu fui ao médico e sentei lá na frente de uma pessoa de jaleco branco num consultório como aquele que tantos de vocês conhecem. E passei a relatar a ele que eu estava preocupado porque eu andava comendo mal, dormindo mal e sem fazer exercícios físicos. E o médico, sisudo, olhou sério para mim e disse: Deltan, pode continuar comendo mal, dormindo mal e sem fazer exercícios físicos que o corpo aguenta. Mas continua firme lá na Lava Jato, viu? Com isso eu fiquei tranquilo que a saúde vai ficar bem, né? A da Lava Jato, de ética nos negócios e luta contra a corrupção, o que eu tomo como uma expressão do compromisso desse sistema em buscar um país mais ético e melhor para todos nós. O que me deu o privilégio, a honra e a satisfação de estar aqui hoje com vocês. Parecia um dia ordinário de trabalho. À minha esquerda tinha uma grande janela pela qual eu via a bela cidade de Curitiba. Na minha frente existiam 2 monitores, a gente usa um para colocar o processo, que é eletrônico, e o outro para trabalhar. E nisso bate à minha porta uma mulher. Eu olho e é a Letícia, quem coordenava os trabalhos dos procuradores na área criminal lá em Curitiba. E ela me faz um convite. Eu não sabia naquele momento, mas aquele convite ia impactar o modo como eu viveria os próximos anos da minha vida. Quanto tempo eu teria ou não para lazer, para a família, para o trabalho. Eu também não sabia, mas aquele caso abalaria o Brasil, ele se tornaria Lava Jato. Só o que eu sabia naquele momento é que aquele caso era uma tremenda de uma montanha de trabalho. Era um caso totalmente desconhecido, sem glamour nenhum. E naquela época, gente, eu estava trocando muita fralda. Meu primeiro filho tinha menos de 6 meses de vida e hoje eu tenho 3 filhos pequenos. Eu saía da faculdade e, como muitos de vocês, eu sonhava com um Brasil melhor, mas mais do que isso, eu queria dar a minha contribuição. O caminho que eu encontrei para isso foi o Ministério Público. Eu poderia ter buscado empreender, trabalhar numa empresa que trabalha com responsabilidade social, ser um profissional da área médica, cuidar da saúde das pessoas, mas o caminho que eu encontrei para servir a sociedade foi o Ministério Público. Entrei no Ministério Público no início de 2003 e em 2004 eu tive o meu primeiro grande caso de corrupção. Nós descobrimos mais de 70 gafanhotos. Esses gafanhotos não comiam as folhas das plantações da cidade de onde eu venho, Pato Branco, no interior do Paraná, mas sim esses gafanhotos comiam a folha de pagamentos da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Mais de 70 gafanhotos. Passados 14 anos, adivinhem quantas pessoas foram punidas? Nenhuma. Um grande esquema de funcionários fantasmas. Então adivinhem quanto dinheiro foi recuperado? Nem um centavo. Bom, mas tudo depende, Deltan, de quem trabalha no caso. E no ano seguinte nós tínhamos um caso em que estavam lá o juiz Sérgio Moro trabalhando como juiz, os mesmos policiais federais da Lava Jato, os mesmos procuradores da Lava Jato trabalhando. E nós acusamos mais de 680 pessoas por crimes graves. Esse caso se tornou conhecido nacionalmente, foi o caso Banestado. Passados 13 anos, adivinhe quantas pessoas foram punidas? Pouco mais de 10, menos de 2%. Imagine como seria na sua profissão se menos de 2% da tua atividade desse resultado produtivo. Talvez se menos de 2% das peças que vocês produzem passassem no teste de qualidade. É para acabar, não é? Você vê o trabalho que você fez sendo destruído diante dos seus olhos, tem um efeito profundo, desanimador. Não é de surpreender que tantas pessoas acabem se tornando burocratas e gabinetes. Vamos fazer um exame rápido aqui. Quem é que lembra de alguém que foi condenado, processado da primeira à última instância e foi para a cadeia por corrupção no Brasil? Vamos deixar de fora Mensalão e Lava Jato, que são pontos fora da curva. Quem é que lembra? Levanta a mão e fala o nome da pessoa que foi para a cadeia. Quem? Lalau. Lalau praticou crimes na década de 90, desviou recursos que hoje somam em valores atualizados mais de R$1 bilhão. Talvez gente aqui, talvez esse garoto nem tivesse nascido na década de 90. Estava nascido já na década de 90? Não. Não estava nem nascido na década de 90. Ele nem sabe o que é isso. E ele passou, junto com o Luiz Estevão, eles desviaram recursos juntos e Lalau acabou sendo preso. É uma das poucas exceções, ele foi preso. E pouco depois de tempo dele ser preso, adivinha o que aconteceu? Ele foi para
prisão domiciliar para casa. A gente pode definir a prisão domiciliar tecnicamente como uma prisão do tipo nhé, né? É um exemplo. Luiz Estevão também praticou crimes no mesmo caso. E ele ficou livre, leve e solto até em 2016 e só foi preso em 2016 porque o Supremo Tribunal Federal passou a autorizar a execução provisória, a prisão depois da decisão em segunda instância, senão ele estava solto até agora. Para vocês terem ideia, sabe quantos recursos ele ofereceu? Mais de 34 recursos, sem contar habeas corpus. Gente, um caso com 34 recursos de um dos réus, sem contar os outros, é um caso injulgável. Se a gente está aqui, sei lá, 200 pessoas bem informadas, e a gente conseguiu chegar a 4 pessoas presas definitivamente por corrupção no Brasil, eu tenho uma boa notícia para vocês: nós não temos muita corrupção no Brasil. Ou o sistema não funciona. E as pesquisas mostram que o sistema não funciona. 97 a cada 100 casos de corrupção comprovada, não estou falando dos não descobertos, não estou falando dos descobertos e não comprovados, 97 a cada 100 dos comprovados acabam em plena impunidade, segundo o estudo. Bom, quando eu vejo uma mala de dinheiro circular 4 anos depois do começo da Lava Jato, numa pizzaria, essa senhorinha pega na minha mão e fala: eu não te disse, meu filho. Quando eu vejo o Congresso Nacional gestar propostas a favor da corrupção e não contra, ela está olhando para mim, balançando a cabeça e não precisa dizer nada. Agora eu queria consolidar esse espírito que está dentro de todos nós, um pouquinho fora da gente. Eu queria falar umas verdades para ele. Eu queria falar para ele esse espírito que se a equipe da Lava Jato tivesse ouvido essa voz, no país da impunidade, nós não teríamos acusado mais de 300 pessoas por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Não teríamos mais de 130 condenadas a mais de 1.900 anos de prisão. Diversas das pessoas mais poderosas do Brasil, príncipes do empresariado e da política, presas, encarceradas em Curitiba e respondendo por seus crimes. Se nós tivéssemos escutado a voz dessa senhorinha, nós não teríamos mais de 12 bilhões de reais sendo recuperados para os cofres públicos no país em que a regra é não recuperar nenhum centavo. Então não me diga que o brasileiro não vai conseguir. E se você está escutando tudo isso e dizendo: Deltan, tudo isso é muito bonito, mas olha, eu já vivi muitos fracassos no Brasil, essa senhorinha vive dentro de mim, isso aí não vai dar certo. Se você ainda assim pensa isso, eu quero dizer que eu entendo você. E eu quero colocar um exercício que talvez mude a tua perspectiva. Queria que você pensasse na pessoa que você mais ama na face da terra. Talvez o seu cônjuge, a sua mãe ou o seu filho. E queria que você imaginasse que você vai ao médico e você escuta aquilo que ninguém quer escutar. Que essa pessoa tem uma doença terminal e que não tem nada que você possa fazer por ela. Você vai para casa esperar ela morrer? Ou você vai fazer tudo que está ao teu alcance, indo de site em site, de médico em médico, dobrando os teus joelhos e buscando o improvável na vida daquela pessoa? Amigos, existem causas pelas quais vale a pena lutar, independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Porque lutar contra a corrupção é lutar pelo nosso país. E lutar pelo nosso país é lutar porque a gente mais ama na face da terra, e nós jamais desistiremos deles. Que a gente possa sair daqui dizendo que se o brasileiro é aquele que não desiste nunca, nós somos brasileiros e nós não vamos desistir do nosso país. Muito obrigado. Convidamos a especialista Letícia Costa. Engenheira de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, com MBA na Cornell University, é membro do Conselho da Localiza, Mafre, TOTUS e Embraer. Sua experiência no setor automotivo abrange toda a cadeia de autopeças a montadoras e concessionários, tanto no mercado OE, como reposição em veículos de passageiros e comerciais. Com vocês, Letícia Costa. Porque toca em temas Brasil, que afetam a indústria automobilística, e temas específicos da indústria, que é o tema que eu vou discorrer um pouco agora, que é a questão do Rota 2030 da indústria 4.0. Esses dois temas são bastante atuais e bastante relevantes.
Para quem acompanhou o processo do Rota 2030, sabe que foi uma discussão que quase não acabou bem entre o governo, representado por um lado pelo MDIC, que queria avançar o processo, o Ministério da Fazenda, que por outro lado não queria que o processo avançasse porque não queria nenhum tipo de isenção fiscal, e a indústria desesperadamente procurando algum tipo de alternativa ao Inovar Alto, que terminou em 31 de dezembro de 2017. Até que em julho o presidente assinou uma medida provisória que virou lei muito recentemente, para não dizer no limite da aprovação da medida provisória, e portanto agora é válido o Rota 2030, mas não vamos nos iludir porque ainda existem detalhes de regulamentação que precisam ser mais bem explicitados. Ele passa a ser comoditizado. Então isso traz implicações para a indústria que não são pequenas na sua transformação. E toda vez que a gente monta esse cenário que fala do carro elétrico, do carro autônomo, do carro conectado, tudo isso no contexto de mobilidade, normalmente a reação que a gente tem é que isso parece aqueles filmes de futuro e que daqui a 50 anos isso deve se materializar. E aí que reside a grande mudança. Não, isso vai se materializar antes dos 50 anos. Ainda existe um certo grau de incerteza com relação a quando isso deve acontecer, mas os primeiros carros autônomos serão lançados nos Estados Unidos já em 2021. E se espera, se nós formos olhar as várias previsões, que 50% da produção dos carros em 2030 já seja de veículos híbridos e elétricos. E aí reside a importância do Brasil se tornar eventualmente um produtor também de veículos elétricos. Porque todas essas mudanças que nós observamos, essas grandes tendências, elas acabam levando a uma nova configuração da cadeia da indústria automobilística. Essas tendências, essa ruptura que a indústria vai enfrentar, não impacta só um elo da cadeia, ela impacta a cadeia como um todo. Vamos pegar manutenção. O veículo elétrico, ele, como tem menos peças, ele requer menos manutenção. Então o mercado de reparação tende a cair. E por isso que a gente vê os vários players da indústria fazendo múltiplos movimentos, alguns deles até por vezes aparentemente contraditórios, em diferentes direções. Eu vejo uma empresa como a Avis, por exemplo, que é de aluguel de carro, comprando uma empresa que é a Zipcar, que é carro compartilhado, dizendo o seguinte: bom, eu sei fazer gestão de frota, então eu vou trazer a tecnologia de compartilhar carro, porque aí eu consigo me posicionar. Mas você vê também montadoras, por exemplo, como a GM, oferecendo alguns desses serviços com Lyft e com Maven. Você vê a Mercedes se movimentando. E você vê players não tradicionais também se movimentando. Onde a gente lê Alphabet ali, leia-se Google. O Google também tem o seu carro. E o terceiro ponto, que é também bastante importante no contexto do Rota 2030, são itens de segurança. O Rota 2030 prevê a implementação obrigatória, assim como foi o caso de airbags, de vários itens de segurança pela indústria ao longo do tempo, entre agora e 2030. E isso vão ser pré-requisitos para que alguém possa vender um carro no Brasil. Então, na realidade, quando eu investi R$1 em pesquisa e desenvolvimento, eu tenho benefício e um incentivo tributário de redução de imposto de renda e o CSLL. O que é importante deixar claro aqui, que quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento, a palavra pesquisa e desenvolvimento foi utilizada de uma maneira bastante ampla, porque pode ser desenvolvimento de novos produtos, de novas tecnologias, ou até mesmo de novos processos produtivos. Então, se eu quiser usar o dinheiro do Rota 2030 para implementar um novo processo produtivo, automatizar minha fábrica, isso é possível. E nesse contexto, a indústria 4.0 está sim incluída no Rota 2030. E para finalizar, eu acho que vocês têm que sair daqui com a seguinte pergunta: vocês estão prontos para essa nova indústria? Eu sei que eu passei rápido por vários temas bastante relevantes, mas vamos manter o pano de fundo. Há uma indústria que vai passar por uma ruptura e uma transformação muito grande. Então, tratar as coisas como business as usual, ou seja, tudo igual como sempre, não vai funcionar. O Rota 2030 vai nos ajudar a drasticamente mudar esse quadro? Não.
ele pode facilitar barateando investimento. A responsabilidade de promover essa transformação está na mão ainda da indústria, e não tanto com a ajuda do Rota 2030. A Fábrica 4.0 é um pilar fundamental da progressão dessa indústria, até mesmo pela modificação que a gente deve ver nos veículos. O risco que a indústria corre, caso não consiga melhorar sua competitividade e sua inserção global, é se tornar uma indústria crescentemente pouco relevante para o mundo, pouco competitiva, voltada ao mercado doméstico, que certamente ainda vai enfrentar muitos altos e baixos, porque o Brasil ainda é um país emergente com grandes desafios, e países emergentes com grandes desafios normalmente têm um alto grau de volatilidade. Então é importante que a gente entenda os desafios, encare os desafios e se prepare para enfrentar esses desafios, não só sendo um player na indústria nacional, mas pensando em ser um player na indústria global. Esses eram os recados de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Com vocês, os dois Luizes. Boa tarde, pessoal. O monte de título é porque não tem ninguém que faça todo o trabalho, viu? É só isso. Falta gente, falta mão de obra aí, a gente acaba ocupando tudo, que é muita estrela, é muito título. Eu vou fazer uma dupla com o Pedro aqui, que acho que fica mais fácil, menos cansativo. E eu fiz um ajuste aqui na apresentação para pegar um pouco do que o doutor Dallagnol colocou inicialmente, tem um viés político, muito pouco, mas que envolve o nosso setor. E na sequência pego um pouco das palavras da Letícia, que deu fundamento mais do chão de fábrica, do impacto do Rota, que tem a ver com a matéria-prima principal do nosso negócio, que é o veículo automotor, né? Dali que nasce todo o business do aftermarket, que é isso que nós vamos falar aqui, que está muito focado, um pouco do meu pedaço, um pouco mais para a oficina, mas se estende para a loja sem dúvida. E o Pedro também pode me ajudar nesse contexto aí, sendo um fornecedor. Eu vou colocar um pouquinho aqui mercado, pena que pulou a tela ali, mas dá para ter uma noção. Um pouquinho do que a gente tem que trabalhar matéria-prima. Uma coisa é o carro novo produzindo, o caminhão, depois é o que está na rua, que é o que nós vamos mexer, que é o que interessa. Então esses dados aqui são de 17, que a gente levantou a nossa matéria-prima. Quer dizer, nós vimos fortemente que carro de passeio, automóvel, e pega um pouco comercial leve, é o grande negócio, com 42 milhões aqui na frota para a gente trabalhar. O pesados vai para 2 milhões e 400, não vou pegar os detalhes, e moto 15 milhões, sabendo que moto, aqui tem muita gente que conhece muito mais moto do que eu, mas moto, principalmente, a gente estudou muito em São Paulo, você tem uma frota de baixa cilindrada, com volume grande, com o conceito de motofrete, e depois motos de alta cilindrada, ainda na mão de alguns concessionários com marcas de luxo, que deve ter uma tendência de mudança futura, mas tem um gap aí muito grande, então fica uma situação de mercado de reposição difícil de fazer um trabalho mais específico, até porque aí sim eu vejo um do it yourself, eu faça você mesmo funcionando. Aí me vem uma deliberação do CONTRAN suspendendo, tinha erro de redação, e aí entrou o governo novo, eleição, aí já viu, né? Aí não anda nada no país e deixa por o que vem. Nós estamos fazendo uma pressão agora, porque pensando em parlamentares, quem instalou a inspeção de emissões em São Paulo foi o Gilberto Kassab. E ele virou chefe da Casa Civil do governador novo. Então o cara que apoia, então nós vamos para cima dele. Falou, o senhor colocou, o outro tirou, agora tem que pôr de novo. Como é que vamos fazer? Então esse é o papel da cidadania. Sociedade organizada, como vocês são aqui, com o agrupamento que o Ranieri já me apresentou, esse é o papel nosso, com base sólida, lógico, né? E aí é isso que a gente fala. O assunto foi tratado até então como um programa de governo, e não como um dever do Estado, conforme determina a lei. E a gente não entende isso. A gente pensa, o governo não quis. Não é que não quis, ele não pode não querer, está na lei. Ele pode ser acionado pela sociedade, sim, porque ele não cumpre. Quer dizer, ele dá isenção de IPI para a montadora, para cumprir algumas coisas, para vender carro novo, e depois na rua ele pode poluir e matar gente. Ou ele pode estar inseguro e atropelar alguém. Esse é o papel da cidadania que a gente pede para todo mundo exercer. Pequenos agrupamentos já fazem diferença se a gente estiver bem substanciado com isso daqui.
O que tem dentro daquela caixa Spicer e Álvaros que a gente não enxerga, a gente está vendo só o preço, né? E por que vai além do preço? Tem um pedaço da dinâmica do mercado que se entregou para isso e disse azar, não interessa só preço, né? Nós temos uma estratégia de qualidade, né? E o que a gente entende, o nosso CEO fala uma frase muito interessante, dizer, o nosso negócio, e podemos aqui fazer uma analogia com o próprio discurso do Dallagnol mais cedo, né? O nosso negócio são pessoas fazendo as coisas certas e fazendo certo as coisas, né? Vamos refletir um pouco sobre isso, né? Fazer as coisas certas e fazer certo as coisas. De primeira, não dá para fazer pela terceira vez. O cara foi antes, eu esqueci de arrumar aquilo, esqueci de trocar aquela abraçadeira, né? Isso fere o fundamento básico da relação de confiança que vocês têm com o cliente, que vocês têm conosco. Vocês compraram uma peça nossa e não vier dentro da caixa o que devia vir, começa a fragilizar, né, esse relacionamento. E a decisão da qualidade e como entender, e aqui vem um desafio para nós, né, uma empresa que está presente em 34 países, tem mais de 140 grandes fábricas. Como que todas as fábricas são consistentes? Como que as pessoas que trabalham lá têm consciência que o que mais importa é o cliente que está na frente? Muitas vezes tem peças de segurança da qual dependem vidas. Nós temos essa consciência e tentamos traduzir isso para as nossas ações. Aí tem todo um sistema com a metodologia passo a passo de revisar toda e qualquer peça de cliente diariamente. Se tiver algum problema, isso chega a nível de vice-presidente em 24 horas. A gente tem que levar isso muito a sério, né? Tem rastreabilidade, né? Você tem rastreabilidade. E qual é a lição que isso fica para vocês? Porque se isso é válido para a empresa grande, não é exclusivo somente para as empresas grandes, né? Esse senso de propriedade, a gente já quer procurar fazer as coisas certas desde lá do começo, né? Nós entendemos que nós temos uma capacitação dos nossos funcionários, que é o especialista, né? Esse SME que a gente chama. A gente faz uma série de workshops, a gente está treinando todo mundo, nós estamos monitorando e criando procedimentos, o trabalho padrão para cima disso, né? Quais são as ferramentas de resolução de problema e como é que a gente pode compartilhar as melhores práticas para que os próximos passos sejam claros, que a gente possa continuar crescendo. Por fim, né, e aí trago aqui um desafio para os fabricantes e também para o mercado em geral, né? A gente vai olhar para a reposição e vai ver empresas, e eu botei essas duas caixas ali de propósito, né? Em produtos que são originais, tem produtos que são all makes, né? Tem um produto que serve para outros veículos que não necessariamente você produz dentro da sua fábrica, né? Essa decisão traz consequências, né? Como que a gente vai ter consistência usando fontes externas? Eu compro de uma outra fábrica, eu compro da Truckbus, eu compro de uma operação da Dana na China, no México, no Japão. Como é que eu tenho consistência nos processos e saber que a qualidade se reduz e vai se traduzir em reputação, né? Eu acho que o grande desafio que fica para todos nós, lembrando do que o nosso amigo Dallagnol falou mais cedo, depois do que a Letícia deu uma visão um pouco mais ampla do que é o mercado e tendências futuras, e o Sérgio aqui acho que falou para nós todas as preocupações, tanto as ameaças que existem lá fora, né? Algumas do sócio, né? Como eu estou me referindo obviamente ao governo, que podem mudar, e aqui eu uso exemplos mais dramáticos da nossa indústria. Quem imagina, eu tinha um amigo que trabalhava numa empresa que fazia extintor de incêndio para automóvel. De um dia para o outro, acabou o negócio, porque deu um canetaço lá no Brasil. E a gente sabe que o governo não se move de sopetão, esse movimento vai acontecendo. Essa aproximação, e aí eu reforço também as palavras do próprio Dallagnol, demonizar o governo, demonizar os políticos, não é bom para nós. Eles são os caras que nós damos votinho lá embaixo, assinamos a carta para eles, não é em branco, mas assinamos a carta. Temos que acompanhar o trabalho deles, temos que criar, e aqui vem uma outra diferença muito importante do Estado do Ceará, que é uma proximidade dos poderes, da sociedade, do legislativo e do executivo. Essa para a gente criar o crescimento que todos nós queremos, né? Todos vocês querem que o Ceará dê certo, que o Brasil vá para frente, é para isso que a gente está aqui. Nós não vamos jogar contra. Essa aproximação só vai vir de uma agenda comum, constante. Não é só fazer isso agora porque é época de eleição e depois a gente deixa eles fazerem o que eles quiserem. Nós também estamos mais preocupados em cuidar da nossa vida, e trabalhar e fazer o que nós temos que fazer, mas isso é parte do negócio. E aí, reforçando também o próprio trabalho a
mensagem que o Daniel falou, que é esse senso de patriotismo, de volta, né? Mensagens finais aí para reforçar tanto a percepção, mas também dar uma visão mais construtiva. Né? O que eu acredito piamente é que, às vezes, para o olho do pequeno negócio, das pequenas empresas, não só de oficinas ou de lojas de varejo, mas é difícil entrar a questão da qualidade do modelo de gestão de indicadores. E a única coisa que vai fazer é você estar de pé competitivo se o vento virar. E de repente você pode não ter mais a loja de varejo, você pode ter outro negócio. Mas você vai estar consistente para a adaptação do negócio. Você não é pego de supetão. Você tem estrutura para tomar a decisão. É isso que a gente fala. Porque às vezes os negócios podem minguar em função de tudo isso. Lógico que a tendência... Eu não falei que o e-commerce vai acabar, é ruim. Não é isso que eu quis dizer. O carro elétrico, eu não falei que não vai vir. Vai vir, pode ser que não seja na nossa geração. Mas é uma coisa que vai seguir. Esse é o recado que eu entendo que fica bom. Porque a fábrica tem um bom exemplo, você acabou de mostrar. Você tem rastreabilidade, você tem processo, você confia no teu produto, você sabe a responsabilidade de você estar colocando o teu produto no mercado. Não tem opção, né? Não tem opção. Que fazer. Agora, fica uma situação que eu já entendo as respostas. Eu escuto muito em São Paulo, mas custa caro. O consumidor não paga isso. Não é isso. Como é que a gente deixa de perder? Esse é o ponto principal. Precisa fazer essa conta, quanto deixa de perder. Um simples 5S numa oficina, tenho certeza que deixa de perder muita coisa. A montadora às vezes não gosta muito, mas ela está amarrada, porque ela tem uma rede. Isso foi construído ao longo do tempo. E tem impasses legais no meio, não é simples. Mas a gente não desiste. Aí palavras do Dallagnol, a gente não desiste. Meia-noite a gente não termina de falar esse assunto. Então, Serginho, Pedro, muito obrigado pela colaboração. Eu esperava uma coisa e foi muito melhor do que nós esperávamos. Que bom. Palma para o Sérgio, palma para o Pedro. Consultor e diretor na Conde Marketing Digital, onde executa projetos e serviços para diversas marcas, tais como Selene, Mega Diet, Estilo DLT, Construtora Delares, Bilheteria Virtual, Museu da Fotografia de Fortaleza, Governo do Estado do Ceará, Verve Comunicação, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Aurora Solar Energia, SSA e AD Talent Educacional no Brasil. E eu queria saber... Quem de vocês já comprou ou vendeu alguma coisa pela LX? Bastante gente. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui. Qualquer? Lá? Boa. Seja muito bem-vindo e parabéns que vocês fazem parte dos 50 milhões de usuários únicos presentes na nossa plataforma. E acho que antes da gente começar a mergulhar nesse mundo de números e informações que eu separei com muito carinho para vocês aqui, eu queria fazer uma breve apresentação que eu vou acertar a posição desse trem aqui, gente. Aí. Eu queria me apresentar primeiro, né? Sou eu e minha família, né? Meu pequenininho, o Nick, e eu pedi assim, eu falei, filho, pega uma foto que você goste lá pra gente colocar. E ele foi lá com o dedinho. Olha qual o posicionamento dos Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, que ele está com 6 horas, está na barra bem lá no fundo. Fui para alguns países do grupo e conversando com eles, fui entender um pouquinho mais o que puxa, né, a audiência de peças. Na maioria dos casos, né, ela está sempre dentro da categoria de veículos ou algo muito próximo. O Willhaben é o nosso site na Áustria, então ele tem, essa daqui é a parte de peças dele, não dá para ler praticamente nada, mas também a equipe, fomos entender o que estava acontecendo e 2 coisas só que nós focamos. Fazer um contato de forma mais pessoal e mais rápido. Então, mais pessoal e mais rápido, mais pessoal e mais rápido. Foi só isso a dinâmica que a gente fez.
E aí, vocês podem ver no gráfico, foi mais de 295% de crescimento de conversão de lead, porque o lead chegava, né? A venda estava lá, a proposta estava lá, só que a tratativa pessoal era que não estava dando aquela precisão para o fechamento. Então foi isso que a gente foi buscar em parceria, né? Então, como receber mais lead, né? Como aquecê-los ainda mais? Eu separei aqui 2 momentos. O primeiro momento, o momento online, onde você está com o teu anúncio lá. Então, as fotos, coloca as fotos reais, né? Separa ali as peças, mas monte com capricho, né? Para poder tirar essas fotos. Boas descrições, elas vão auxiliar também na compra, porque nem sempre o cara sabe o que vai comprar, ou tem algum detalhe que vocês são os especialistas. Então, essa informação é muito importante. Comunicação mais humanizada. Também na descrição existem formas de colocar para dar mais proximidade com o teu público. E no momento offline, quando ele já está, né, com a equipe de vendas, então a resposta tem que ser rápida. Chegou por chat, por e-mail, o que seja, tem que responder o mais rápido possível. Atendimento de forma pessoal. Isso é bom que nós somos brasileiros, a gente faz isso muito bem. É que às vezes parece que a preguiça é mais forte, mas não vamos deixar nossa equipe se abater com isso. Chame pelo nome, converse, traga. Cada lead é uma venda, né? Não dá para a gente descartar. E a transparência da transação, então procurar entender. Nem sempre o comprador está sabendo de tudo ali, então do que ele está comprando. Então tem que deixar muito claro o que ele está comprando e como você pode auxiliar. Okay? A revisão, e outras empresas que eu trabalhei, a gente só tinha a meta do ano e acontecia qualquer coisa, a gente seguia na mesma meta. E não é assim. Então a gente tem que ser rápido, mas ao mesmo tempo tem que ter a resiliência, porque se der errado, pessoal, está tudo certo, faz parte do negócio. E eu tenho certeza que se a gente for bem firme nisso, eu acho que não só nos nossos negócios, até para todo mundo te ouvir aqui, para o Brasil, sendo mais resiliente, a gente vai ganhar muito. Eu sou fascinado por essas coisas, porque acabou a ideia de tempo, né? Passado, presente e futuro. Não tem mais. O futuro, quando é o futuro? O Brasil, o país do futuro. Quando é? 2037? Quando é o futuro? Não tem. A gente tem um presente permanente que vai acontecer, é um processo. Muita gente pergunta, mas qual é a solução para o Brasil? Não tem solução. O Brasil não é... O país não tem solução. Não acaba. É um processo histórico que talvez esteja virando um processo virtuoso. Tem sido um processo vicioso há muito tempo. Mas com essa modificação do tempo, da coisa digital, o Google, por exemplo, tem uma relação religiosa com o Google. Eu bato o meu nome ali, aparece uma porrada de coisas sobre mim que eu não sabia. Quem é que faz aquilo? Quem é que redige? Quem traduz? Eu fico imaginando ter assim cavernas com som de anõezinhos acorrentados fazendo aquilo. Quem? O GPS eu nem consigo imaginar, né? Quem é aquela senhora que fica falando no ouvido da gente, que tem uma rotatória ali a 200 metros. Então essas coisas mudaram muito. O nosso atraso está sofrendo. O nosso atraso está ficando atrasado. Ele ficou atrasado. Não se usa mais o atraso brasileiro. Então nós estamos tendo que nos modificar. O Brasil está passando por uma modificação muito grande. Essa digitalização do país, ela aumentou a nossa informação de uma forma absoluta. Não é só informação, aumentou a nossa maneira, mudou a nossa maneira de pensar. A gente não pensa hoje como pensava 30 anos atrás. Não só em termos de informação, mas em termos de raciocínio também. Então isso foi uma coisa muito importante para o que talvez esteja começando a acontecer bem no Brasil. Apesar de todas essas crises, esses espantos todos aí, né? Eu acho que isso é fundamental. O Brasil está tendo que se adaptar aos tempos contemporâneos, ao tempo atual. Então isso está gerando uma mudança do que eu acho que talvez seja a modernização. A modernização seria, portanto,
a entrada do Brasil nesse processo global, a digitalização, a importância dada maior à sociedade, a reforma da educação, a maneira de administrar o país, tudo que está acontecendo, talvez seja por causa dessa mudança no mundo também, que o mundo está mudando muito rapidamente, para o melhor e para o pior também. Então nós estamos vivendo um período que eu acho que pode ser o início do fim do nosso atraso. Mas não só eu falo em relação às coisas externas que nos influenciam, as relações de produção no exterior, que nos influenciam, a mudança do capitalismo internacional que nos influencia, mas também coisas internas do Brasil, que também me parece que estão mudando o país. O Temer, quando entrou, ele podia ter feito muito mais coisas, ele estava com desejo de fazer uma coisa. A reforma da Previdência ele quase fez. Por que não fez? Aí entra outras loucuras brasileiras, a inveja. A inveja que o Rodrigo Janot, aquele ser, que era da Procuradoria-Geral da República, tinha do Moro e de outros, ele foi, então, inventou um jeito. Aquele ministro do Supremo Tribunal morreu no avião, com o nome dele. Ele morreu, e aí o Janot foi, se identificou lá com o Fachin, e vamos fazer, pegou na mão da JBS, criaram aquele troço de fazer um flagrante em cima do Temer, e acabaram com o governo do Temer em 6 meses, não deu para fazer um ano, não fez porra nenhuma, porque não deu para fazer quase. Poderia ter feito, porque havia um desejo, porque também existe isso, nem tudo é esquerda, direita, existe desejo, impossibilidade, e o Temer estava num desejo de fazer alguma coisa boa, não fez. Então hoje nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo, então, este período extraordinariamente novo, em que nós elegemos o Bolsonaro para presidente da República. Eu tenho certeza que muita gente aqui votou no Bolsonaro. Eu não votei. Também não votei no Haddad, que seria pior ainda, eu acho. Porque a volta de Gleisi Hoffmann eu morria. Ela é a Barbie stalinista, não? A Gleisi Hoffmann, mercadante, era um bode horroroso, porque ia voltar tudo atrás, ia voltar tudo para o bolivarianismo, aquela coisa arcaica, antiga, né? E aí entrou o Bolsonaro. Eu não votei nele, não votei em ninguém, aliás, votei só no Eduardo Paz no Rio, que eu voto no Rio, fui lá votar para nele contra aquele nazista, que é o único verdadeiro nazista, é o Witzel. Esse é barra pesada. Não é moleza, não é ideologia, só barra pesada. Fora os outros dois que tem aí, que é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, que é um nazista que está aí há mais de 20 anos organizando a tomada do poder. Ele que nomeou esse sujeito para ser ministro do exterior agora. Esse aqui é o mais reacionário de todos, é esse, que gosta do Trump, é esse. O cara que gosta do Trump vai ser ministro do exterior. Bom, então, nós estamos vivendo essa inquietude, esse enigma. O que vai acontecer? Muita gente aqui, fora daqui, muita gente votou no Bolsonaro sem saber quem ele era. É apenas um nome, porque ele veio preencher um vazio que aqueles milhões de pessoas de 2013 queriam. Então o cara entra e diz, vou mudar tudo, vou encher de porrada todo mundo, e aí votam. Então nós estamos agora diante de um enigma. Eu não sei se o Bolsonaro vai fazer um bom governo ou não, pode ser que aconteça, porque no Brasil tudo é possível, né? Mas o Bolsonaro me inquieta em 2 coisas. Aí sim eu me inquieto. Primeiro, é que ele é dividido em 2 partes. Tem a parte costumes, opiniões estéticas sobre a vida social e sobre a moral, e tem a visão da economia liberal. São 2 coisas que ele trouxe como promessa, né? Fazer uma liberalização da economia, que eu acho fundamental.
A agenda dele, econômica, eu concordo com quase tudo. Né? Eu acho que tem que fazer, porque a grande revolução no Brasil é uma revolução liberal, que diminua o Estado. O Estado está nos comendo. Então, uma revolução liberal que ele está programando, eu estou achando interessante. Ele chamou o Moro, e no primeiro momento eu achei que o Moro tinha ficado oportunista, mas depois eu achei que não, o Moro fez muito bem de aceitar. Eu aceitaria, se fosse ministro, você quer ministro da Fazenda, da Justiça? Quero. Pode ser que ele consiga fazer uma série de coisas. Ele sabe disso, o Moro. Ele sabe que se não der certo, ele vai embora. Ele falou mesmo, se não der certo, eu vou embora, porra. Eu vou tentar. Entendeu? Então tem várias coisas na agenda do Bolsonaro que eu acho legais. Eu acho o ministro da Defesa que ele nomeou legal. Os generais, tem generais bons. Eu dei uma vez uma palestra para o Estado-Maior do Exército, não sei como, que eles foram me chamar, porque é ridículo. Né? Eu falando para os generais do Exército, eu fui. E eu fiquei impressionado que os generais do Exército, eles são muito patriotas. Não é aquela coisa fascista que a gente tem em relação a 64. Em 64, o Mourão tinha 15 anos. Entendeu? Os generais tinham 10 anos de idade, não é? Então existe muita coisa democrática dentro do Exército brasileiro. Não tem nada contra. Pode ser que tenha. São coisas bacanas que pode ter. Então, o meu medo em relação ao Bolsonaro é que quando ele começar a governar, isto é o meu medo, ele vai ter que se vai ter que se defrontar com as dificuldades da política. Congresso, judiciário, entendeu? E isso é uma coisa preocupante, porque não é mole. Ele vai ter que se defrontar, e aí eu tenho medo que entre, está escrito ali que vai ser desligado em breve, eu talvez, não sei. Entende? Então, eu tenho medo que ele não consiga agir na coisa concreta da liberalização do país, etc., e se detenha, aí sim que eu tenho medo, nas coisas de costume. Ah, porque não pode ser viado, ah, porque não sei o quê, ah, porque os jornais não podem publicar isso. Eu tenho medo que ele derive, que é mais fácil, para o ataque à liberdade de expressão, a liberdades individuais, a moralismos desse tipo, né? a um ataque à intelectualidade. Porque tem coisas preocupantes. Aquele filho dele, Eduardo Bolsonaro, eu tenho medo dele. Ele que falou, fechar o Supremo Tribunal basta um cabo e um soldado. Porra. Né? Ele é uma figura, ele está indo para os Estados Unidos para se doutrinar com Steve Bannon. Você sabe quem é o Steve Bannon? O Steve Bannon foi o cara que fez a campanha do Trump. Ele é o organizador geral da direita mundial. Ele vai de país em país. Eles estão indo lá pegar a opinião dele. E do Olavo de Carvalho, que é um nazista de 30 dragonas. Ele é um Hitler, esse Olavo de Carvalho. Isso é barra pesada. Então, eu fico inquieto com isso. Não conseguirem fazer as reformas liberais e ficarem perdendo tempo e se justificando no poder com bobagens e crises contra a liberdade, etc, etc. Eu tenho medo disso. Fora isso, vamos esperar que tudo dê certo e que ele consiga fazer alguma coisa das coisas que ele diz que vai fazer. Tomara. Eu não torço contra, torço a favor. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Quero agradecer a presença de todos, mais uma vez. Obrigado. Quero agradecer, Jabor, a sua prestigiosa vinda aqui ao Ceará para estar conosco. E até 2019, se Deus quiser. É isso, gente? Um abraço a todos.